Filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio e eu acho que só com o testemunho que a Luzia falou aqui, esse tempo que a gente teve de adoração, a sketch que a gente viu, já poderíamos encerrar aqui essa celebração de hoje. Mas Deus ainda tem mais para falar ao nosso coração. Obrigado, Luzia, pelo seu testemunho. Nixon e família pela sketch que a gente já viu aqui. Nós estamos na 11ª semana das 30. Semana 11, terceira decisão, entregar, eu entrego tudo. Você pode abrir sua apostila na página 125. Salmos 37, 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregando toda a rejeição para viver toda a aceitação. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado, não ter valor algum. Ser rejeitado é crer no que as pessoas pensam e falam em relação a você. Por exemplo, eu nunca quis você, não quero saber de você, você não tem valor, você não é o que eu esperava, você não presta, tudo que você faz é errado, você nunca acerta. Você já ouviu alguma dessas expressões? Isaías 53:3 foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O profeta Isaías aqui está falando de Jesus, o Messias, do Cristo. Então Jesus, ele não vai dizer para você: eu imagino o que você está sentindo, eu imagino o que você está sofrendo. Ele vai dizer: filho, filha, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu senti também. Como você aperfeiçoa o que é perfeito? Jesus, ele foi, segundo a palavra, aperfeiçoado pelo sofrimento, para que ele pudesse dizer para mim e para você: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que você está sentindo, porque eu passei, eu sofri, eu experimentei isso também, eu vivi isso também, eu também fui rejeitado. Mas mais do que isso, ele enfrentou todas essas coisas, muito mais para que pudéssemos ser libertos da rejeição. Ele veio nos mostrar como a gente pode viver liberto e curado da rejeição. Então vamos rapidamente passar, a gente tem muita coisa para falar hoje, então me perdoe que se muitas vezes eu vou ler o material da apostila, porque o material ele é muito rico, então é importantíssimo você ter sua apostila aí para você conseguir acompanhar toda essa ministração, e riscando e escrevendo tudo que Deus for falando, tudo aquilo que Deus for ministrando ao seu coração. Então a gente conseguiu um desconto especial para você, junto à apostila, junto à editora. Você vai poder entrar no site da editora Inspire, e lá na hora do cupom de desconto você coloca lá a hashtag, que é o Jogo da Velha, 30 semanas. Você vai ter 30% de desconto para você adquirir a sua apostila, o material, o livro do participante do 30 semanas. Pensa assim, talvez você tenha plantado sementes enquanto você estava passando por esse momento de rejeição. E o inimigo de Deus, Satanás, ele é especialista em plantar sementes de rejeição na nossa vida. Essa semente ela pode ter sido plantada quando a gente estava no ventre da nossa mãe. A rejeição, ela é o tronco naquela ilustração que a gente faz da árvore, mas ela também é o gatilho que nos leva a todas as compensações, a todas as válvulas de escape. É a rejeição que nos leva para essa compensação, para essa busca por uma compensação, por essa busca pela essa válvula de escape. É a rejeição. Primeiro ponto aí, uma vida construída sobre a rejeição. Se você construir sua base de vida na rejeição, na vergonha, no desprezo, ou em uma autoimagem pobre, ou na autocomiseração, todos esses problemas começarão a se desenvolver ainda mais na sua vida. Mas se você estabelecer a sua vida na filiação, na aceitação e no amor do Pai,
então desenvolverá um estilo de vida que gera vida, ou seja, demonstrará os frutos do Espírito Santo, que são domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria e amor, e muitas outras coisas que o céu tem para mim e para você. A Bíblia ensina que somos arrancados e então enxertados, ou seja, somos replantados, firmados no amor de Deus, na família de Deus. Não podemos esconder o nosso passado, ou escolher o nosso passado, mas podemos decidir onde queremos permanecer no presente, transformando assim todo o nosso futuro. Você pode escolher, isso é escolha sua. Fomos criados para sermos aceitos, para pertencermos. Quando isso não ocorre, vivemos reféns da orfandade e da rejeição, buscando compensações e vícios, como a codependência, a sexualidade distorcida, ou até mesmo a máscara da religiosidade, tentando demonstrar ser quem não somos. Dessas situações podem surgir muitas outras, distorcendo a maneira de viver e estabelecer os relacionamentos. A rejeição nasce no físico, contamina o emocional e atrai espíritos malignos. Quanto mais lutamos pela aceitação, mais somos vencidos pela rejeição, se o fizermos com as nossas próprias forças. Talvez você está lutando o tempo todo, tentando agradar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas te aceitem. Aqui a gente vai ver vários momentos e você vai conseguir se identificar em algum deles. Você vai conseguir fazer uma releitura da sua vida, como a Luzia fez aqui no testemunho dela, e você vai conseguir enxergar muito nitidamente aonde estão fixadas essas sementes de rejeição na sua vida. Quais foram as atitudes que você tem tomado ao longo da sua vida para tentar lidar com a rejeição na força do seu braço, só que você está percebendo que não está dando certo. Então para de agir na força do seu braço e começa a agir na força de Jesus. Começa a agir na forma como Jesus tem para se enfrentar e resolver as coisas. Não ficar deixando as coisas seguirem. Ou naquela vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não funciona. Tem gente que está nesse deixa a vida me levar, a vida leva eu, que não sabe onde é que está agora, está perdido. Precisamos entender que lutamos contra 3 sistemas. O primeiro deles é o mundo. A exigência de se ter um status, uma personalidade extrovertida, boa formação escolar, condição financeira privilegiada, beleza física, entre outros. São o que nós conhecemos como os padrões do mundo. Também tem a sua carne, a minha carne, que agasalha frustrações da alma e tentam buscar algum ponto de apoio ou compensação. E temos também o diabo, que envia espíritos para continuamente ferir a região já ferida e agravar ainda mais o que já não estava bom. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida na alma que abrirá uma porta para a ação espiritual maligna, que atuará a partir dali. Reflita aí. Primeiro ponto, o seu nascimento foi planejado pelos seus pais? Sim, não ou você não sabe? Segundo ponto aí, são algumas das causas do sentimento de rejeição. Eu vou estar citando aqui uma por uma, e conforme você for se identificando com alguma delas, você vai pintando aí o círculo que tem na frente. Vamos lá. Gravidez indesejada, tentativa de aborto, uma criança nascida com sexo errado, ou seja, isso é, pais que desejavam um filho nascesse com um sexo, mas tiveram de outro sexo. Uma criança nascida com alguma deficiência, incluindo dificuldade de aprendizagem ou problemas físicos, entre outros, comparação com outros irmãos, abandono pelos pais, adoção, a morte de um ou ambos os pais, abuso, seja ele físico, sexual ou emocional, privações de amor, pais com problemas mentais, circunstâncias de privação como enfermidades crônicas, hospitalização prolongada após o nascimento, maltratos de cuidadores como babás, tios, avós, etc. Abuso de qualquer esfera de liderança, seja professores, chefes, patrões ou líderes, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio, ou alguma coisa que eu não citei aqui que você identifica como um sintoma de rejeição. Coloque aí. Reflita. Você se identificou com alguma das situações acima? Sim, não? Se sim, quais? Pinte o círculo aí.
Terceiro, alguns dos resultados da rejeição, como frutos das compensações ou válvulas de escape. Vamos ter aí, eu só não risquei 4 aqui, meu Deus. Rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, baixa autoestima, escapismo, incluindo sonhar acordado, vício em drogas, álcool, televisão ou trabalho excessivo, criticismo, essa aqui é nova, ó, criticismo, a pessoa ser muito crítica, estilo de vida de pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, dureza, desconfiança, autocomiseração, competição, ciúmes, perfeccionismo e outros. Eu estava numa vez no Retiro Rendição, e lá no Retiro Rendição, quando a gente fazia isso ainda lá na Urba Nova, e lá tinha uma sala de intercessão que tinha uma árvore, o pessoal que tem mais tempo na igreja vai lembrar desse lugar. Então a gente estava lá, eu estava ministrando o Retiro Rendição na época, hoje é um encontro Rendição, e eu gosto de ficar junto lá com os intercessores, né? E eu estou lá junto com os intercessores, e eles me dizendo, né, como que a gente estava batalhando espiritualmente para acontecer aquele retiro, né? E a intercessora vira para mim e fala: pastor, está muito forte um espírito de bastardia. Daí eu, interessante. Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração: pede para ela orar por você, para quebrar a ação desse espírito, essa opressão na sua vida. Eu olhei e falei: oi? Comecei a entrar em choque, falei: como assim, Espírito Santo? Eu não sou filho do meu pai? Porque para mim filho bastardo era um filho de adultério. E o Espírito Santo: não, filho, calma, você é filho do seu pai, dos seus pais, só que os seus pais não são casados. Aí caiu a ficha. Todo filho que é gerado fora da aliança de um casamento é um filho bastardo, e sofre a opressão desse espírito de bastardia. Ela foi dizendo as consequências, né? Que a pessoa nunca consegue se sentir aceito, esse sentimento de inadequação, né, nos lugares, não consegue se sentir pertencente a ninguém, a nada, não consegue terminar nada que começa. E ela foi descrevendo a minha vida. Eu falei: caramba, Deus, e agora? Daí ela orou por mim, os intercessores oraram por mim. Não contente, ainda fui na casa dos meus pais. Meus pais não entenderam nada, eles ainda não têm Jesus como seu único suficiente Salvador. Então eu falei: ó, eu vou ajoelhar aqui, vocês botam a mão na minha cabeça, eu vou orando, vocês repetem. Daí eu comecei a orar, eles repetindo: eu quebro sobre a vida do meu filho, quebro sobre a vida do meu filho, toda maldição. E já terminou a oração, amém. Eu sei dizer para você, dali para cá, a minha vida é outra. Mas isso precisou ser o quê? Um discernimento do Espírito Santo no momento oportuno, para poder enfrentar uma situação. Não adiantava nada eu ficar tentando lutar com a minha força. Eu preciso da força de Deus para conseguir identificar e vencer e enfrentar todo e qualquer espírito de opressão sobre a minha vida e sobre a sua. Vamos seguir. Reflita aí, com quais resultados acima você se identificou e sublinhe. Percebemos que pessoas que têm algum problema de rejeição acabam, por alguma maneira, tornando atitudes para chamar a atenção. Por exemplo, na escola, sente-se isolada para que outras pessoas possam vir lhe dar atenção. Num estado de autocomiseração, procurando chamar a atenção, até mesmo simulando alguma doença ou problema. A gente já viu isso na primeira decisão, quando a gente falou sobre muletas emocionais, que é o terceiro estágio da negação, as muletas emocionais. Muitos adolescentes acabam tendo atitudes rebeldes para buscar a atenção dos pais ou de outras pessoas, ou seja, usam dessa atitude como válvula de escape para compensar um sentimento de rejeição. O pastor Cote, ele diz que a dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas, que se transformam em fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. Meu Deus. Quarto, a percepção da rejeição. Muitas vezes você sente que alguém o está rejeitando, quando na verdade não está. Tem muitas pessoas que não conseguem entender, e por ter essa orfandade gritando dentro de si, tudo ela entende como rejeição. Você não pode falar um não para essa pessoa, você não pode contrariar a opinião dessa pessoa,
para ela vai entender aquilo como rejeição. E é muito complicado se lidar com pessoas assim. Pessoas com raízes da rejeição geralmente não gostam de ser confrontadas, mesmo não tendo problema para confrontar os outros. Nos esforçamos mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Somos especialistas em construir sistemas de defesa elaborados para proteger as nossas emoções da dor da rejeição. Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica e amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Reflita aí, você tem sido sincero consigo mesmo? Sim ou não? Tem sido sincero com as outras pessoas? Quinto, como a rejeição se desenvolve? Como a Luzia falou no testemunho dela, temos aí os votos secretos. Alguns dos maiores tijolos que usamos nos muros da proteção que construímos para nós mesmos são os votos secretos. São promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Um exemplo, fui abusado de diversas formas. O voto, não deixarei ninguém mais abusar da minha confiança, não confiarei em mais ninguém. O fato, fui impedido de comer o que eu queria. Voto, quando eu puder, comerei tudo o que eu quiser e ninguém mais me impedirá. O fato, fui privado de comprar o que eu queria. Isso aí é um voto que eu fiz na minha infância. Ó. O voto, terei meu próprio dinheiro e gastarei apenas naquilo que eu desejar. Virou a compulsão financeira. Tem também o fingimento. Algumas pessoas fingem ser incapazes de amar verdadeiramente e acham ser difícil desenvolver bons relacionamentos. Esse comportamento não é limitado às mulheres. Muitos homens fingem ao adotar uma atitude machista que não pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso. Nem mesmo deixam que as esposas compartilhem da sua dor. Há quadros de rejeição tão profundos que impedem uma realidade emocional ou impõem uma realidade emocional insuportável à pessoa, que passa a ter tendência de negar a realidade e mergulhar no mundo da imaginação, fantasiando e idealizando na sua mente ou situações absurdas. Temos a autodefesa. Uma das formas de manifestação do desenvolvimento da rejeição é a ira. E a reação automática quando somos rejeitados ou contrariados. Agimos por impulso e não pensamos no que vamos falar ou fazer, simplesmente reagimos à dor da rejeição e por vezes pensamos em vingança. Não importa quem esteja ao redor, ela machuca a todos. As pessoas não podem fazer tudo para agradar, nem sempre a vida é cheia de problemas naturais da própria existência, mas a rejeição faz com que não consigamos enxergar nem atuar essa verdade e partimos para a ira e afins. Tem também a defesa verbal, as pessoas que argumentam muito, né? Trata-se de tentar convencer os outros que estamos certos, por meio da imposição, da murmuração ou da autocomiseração. Também a compra de proteção, esse eu me identifiquei bastante. Durante muito tempo eu achava que era uma linguagem do amor, gostar de dar presente para as pessoas e comprar presente para as pessoas. Mas ao vivenciar o 30 semanas, eu percebi que isso aqui era na verdade compra por proteção ou aceitação. Tentamos comprar proteção para que ninguém nos rejeite, sendo agradáveis com as pessoas e dando presentes. Enganamos achando que estamos dando amor livremente aos outros, quando na verdade temos segundas intenções. Isso é uma faceta de um terrível espírito de insegurança. Por isso arruína relacionamentos, quando descobrimos que alguém nos dá atenção e que podemos desenvolver um relacionamento com a pessoa, seja num namoro, numa amizade, começando a sufocá-la, ligando o tempo todo, buscando contato o tempo todo, tolhendo a sua liberdade, enchendo de presentes e coisas afins. Essa situação torna o relacionamento muito difícil. A pessoa sinaliza desconforto e o indivíduo se sente mais rejeitado ainda, criando mais um problema. Reflita aí, quais mecanismos de defesa você tem usado? Voto secreto, fingimento, autodefesa, defesa verbal ou compra de proteção? E sexto, para se livrar da rejeição, lembre-se, primeiro ponto, letra A, você não conseguirá agradar todas as pessoas.
Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, e abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. O Rick Warren diz isso, ele fala, no livro Uma Vida com Propósito, ele fala: eu não sei o segredo para o sucesso, mas o segredo para o fracasso é tentar agradar todo mundo. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus faz. É impossível agradar todos ao mesmo tempo. Ainda que conseguisse você fazer com que as pessoas gostassem de você, isso não seria uma boa ideia. Significa apenas que você tem convicção das quais acredita profundamente, ou tampouco um princípio a defender, pois desse jeito você conseguiria que todos gostassem de você, se você fosse aquela pessoa codependente, anulativa ao extremo, que não tem opinião para nada, e tudo que você faz ou diz é para agradar alguém. Você não tem opinião própria. É uma vida insuportável. Reflita. Você tem tentado agradar as pessoas para ser aceito? Letra B, compreenda que Deus o aceita como você é. Salmo 27:10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Essa é uma verdade da qual você pode acreditar, uma rocha sólida, na qual você pode edificar a sua identidade, a sua segurança, alegria e paz. Deus te aceita como você é. Deus te chama de filho amado, de filha amada. Sempre haverá pessoas que irão desprezar a sua aparência, ou aquilo que você faz, ou acredita ou diz, mas elas não podem controlar suas emoções, a menos que você permita. A desaprovação ou rejeição das pessoas não podem deixar você devastado. Quanto mais importante Jesus se torna na sua vida, mais livre você será da desaprovação dos outros. Ninguém, exceto Jesus, tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades e mantê-lo constantemente feliz. Só Jesus tem esse poder. Não adianta você colocar esse poder sobre o seu cônjuge. Ele não pode. Ele não tem o poder para te fazer feliz. Só Jesus tem. Reflita. Seu humor tem variado conforme a opinião dos outros? Sim ou não? C. Viva o que Jesus sonhou para você. Em 1 Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você precisa se agarrar a essa verdade. Será quando você chegar no céu, Deus vai perguntar para você, Deus não vai perguntar coisas para você como assim: por que você não foi mais parecido com o seu irmão? Com sua mãe ou com seu pai? Você era popular? Todas as pessoas gostavam de você? Você satisfez todas as expectativas dela? Ou será que Deus vai perguntar para você: você cumpriu o propósito para o qual eu o criei? Jesus ama você, Ele morreu. Ele não morreu pela imagem que você cria de você. Ele te ama do jeito que você é. Isso é libertador. Só que Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar da forma como você está. Seu foco deve ser agradar a Deus, para não ser manipulado pela rejeição. Jesus não era abalado pelas críticas, nem pelo temor da rejeição. Ele vivia para agradar a Deus. Para sermos como Ele, devemos agir da mesma forma. Reflita aí, você decide aceitar o amor de Deus? Sim ou não? Para concluir, ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender e conviver vigorosamente com as cargas da rejeição. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você tem a liberdade para viver sem escravidão da rejeição. Essa liberdade está em Cristo. Deus enviou o seu Filho para nos mostrar, para cada um de nós, que o nosso problema é a orfandade. Jesus deu o exemplo de como nos relacionar com o Pai. Nos mostrou também que é possível agradar, não é possível agradar a todos. E com isso mostrou que até Ele foi rejeitado pelas pessoas. Agora você imagina, se Jesus, que era perfeito, que não pecou, não conseguiu agradar as pessoas e crucificaram Ele. Imagina eu e você. Somos pecadores, imperfeitos. Jesus tomou a nossa rejeição sobre si. Sua morte e ressurreição compraram para nós a libertação da dor dos padrões de comportamento produzidos pela rejeição.
Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus tem um caminho de vitória, proteção e refúgio para você. Mesmo no meio das rejeições, você pode viver. Jesus te chama para uma vida de aceitação. Você é filho, herdeiro, príncipe, princesa, você é muito especial para Deus. Deus te ama.